Hoje nós vamos compartilhar de um assunto bem comum aqui em consultório terapêutico com as constelações familiares, onde o tema é Eu no lugar da minha mãe. Quando nós falamos em ordem, qual é a ordem de hierarquia, de nascimento da nossa família? E isso também nós podemos entender como nas empresas. Por que nós chamamos de um estabelecimento comercial de empresa e algumas são organizações? Devido à organização dos departamentos de uma forma sistêmica. Mesmo assim, é constituída essa ordem nas pessoas. Quem chegou primeiro, quem chegou depois, quem acabou de chegar. Então, dentro do sistema familiar, é preciso respeitar esta ordem, consciente ou não. Então, quem chegou primeiro no nosso sistema? Os nossos pais ou nós, os filhos? Lembrando que todos nós na humanidade somos filhos, porque se não fossem os nossos pais, não haveriam, eu acredito que, a humanidade, né? Então, você tem os seus pais, o outro e assim por diante, conhecidos ou não. Então, quando nós temos uma postura, um posicionamento de trocar de lugar com a mãe, o que acontece com a nossa vida? O que muda na minha vida quando eu faço esse movimento para trás? Movimento para trás. Porque os nossos pais, esse mesmo movimento que eu faço, a minha direita atrás de mim está o meu pai, a minha esquerda atrás de mim está a minha mãe. Então eu faço esse movimento para trás e ocupo um dos lugares. Nesse caso, nós estamos compartilhando sobre a mãe. Já você vai ver no próximo vídeo como ocupar o lugar do pai e o que acontece na minha vida. Uma mulher, uma menina, uma criança do sexo feminino que ocupa o lugar da mãe, ela julga ou acha que ficou faltando algo no sentimento da mãe para com ela. Como é isso? Vamos supor que na infância, na nossa infância, nós passamos por algumas situações em que a mãe teve que nos deixar na escola. Acredito que a maioria, né? E nós entendemos, a criança entende que ela foi abandonada. E ali ela está entrando num território diferente, com pessoas diferentes, e ela vai ter que se adaptar àquilo ali até um determinado momento que talvez ela não tenha consciência de tempo, que a mãe volta para buscá-la. Ou até uma outra pessoa, uma cuidadora, uma babá, o pai, o tio, enfim. A criança, ela não consegue fazer essa troca de uma forma saudável. Quando a criança vê a mãe sendo de alguma forma prejudicada, agredida verbalmente, ela não entende que a mãe está sendo agredida pelo pai, ou por um outro irmão, ou um outro parente. Ela só vê a imagem da mãe que está ali triste. Uma criança que vê uma mãe chorando é um momento muito marcante para ela. Vamos supor que a mãe perdeu alguém e a criança vivenciou aquele momento. E, além de tudo, né, a gente não chora só quando perde alguém, né? Mas na infância é muito marcante a criança ver a mãe entristecida, ver a mãe chorando, ver a mãe com raiva. Então, quando a mãe manifesta essas emoções por N motivos, a criança que está ali vendo, participando, ou na barriga da mãe, ela absorve todas essas informações. E ela faz a seguinte conta matemática, né? Se eu, mulher, menina, minha mãe também, somos iguais. Se a minha mãe está chorando, ela não entende o porquê. Ela traz esta informação para ela. E ela entende que ela, de alguma forma, não é boa. Que essa criança é má para a mãe. E aí começa o baixo amor próprio, vamos dizer assim, a baixa autoestima, a falta de autoconfiança. Então, muitas das reverberações das nossas emoções negativas, que a gente considera como negativas, embora todas elas fazem parte do nosso crescimento, da nossa evolução, nós podemos entender como a criança passa a ter uma personalidade fixa naquela imagem que ela teve da mãe naquele momento pontual. E depois,
na juventude ou até na vida adulta, ela não entende o porquê que ela tem, às vezes, em determinadas situações, determinados comportamentos, em que ela fica introvertida. Inconscientemente, ela está lá, naquele momento da infância, no lugar daquela mãe, tentando, entre aspas, salvar a mãe da dor e do sofrimento. E a criança leva esse comportamento para as suas futuras relações, né? E futuras gerações também, quando ela se tornar também uma mãe, se é que ela vai escolher ser mãe. Então, a criança é denominada por nós e por muitas terapias a criança ferida. Cada um de nós temos essa criança. E não tem ninguém que nasce com uma criança extremamente saudável, totalmente curada, independente da relação que ela teve com mãe, com pai, se foi uma infância feliz, se foi turbulenta, independente. Nós já nascemos com essa predisposição de curar a nossa criança ferida. Mesmo até dentro do ventre materno, nós já trazemos esses traços, personalidades, características que a nossa mãe vivenciou naquele período nosso de gestação. Como eu levo para as relações essa troca de lugar? Todas as vezes que eu vejo a minha mãe assim triste, chorando, eu entro no lugar de mãe dela e tento consolar a minha mãe. Esse consolo da criança, ela se prejudica em algum período da vida dela, em alguma situação, ela pode até se autopunir através de uma doença, uma enfermidade. Sabe aquela criança que sempre está doente? Ou cai, machuca, quebra o braço, quebra a perna, sempre está aí em hospital, cuidada, né? Tem as crianças aí que a gente chama de crianças peraltas, né? As custosas, mas não é nesse sentido, mas pode ser também. Quando nós olhamos a criança e não sabemos da história dela, e, na verdade, ela está ali cumprindo um papel, uma função, que é acolher essa mãe no colo. Agora, eu te pergunto, não tem como fazer esse movimento, mas a criança faz esse movimento de forma inconsciente. Porque nós, filhos, não queremos ver a nossa mãe triste, não queremos ver a nossa mãe sofrendo, porque ela é a nossa fonte, ela é a nossa raiz, a nossa base para a vida. Né? Então é a partir dela que nós vamos para o mundo. Na hora do nosso nascimento, nós pegamos toda a bagagem que nós já construímos ali da gestação, das vivências, convivências, alegrias e tristezas, dos ambientes onde nós fomos gerados, onde a nossa mãe conviveu, e levamos para a nossa vida. Então, trocar de papel com a mãe é eu não entender que não tem como eu salvar a minha mãe de alguma dor e de algum sofrimento. E ponto principal disso, quando eu olho a minha mãe naquele sofrimento, eu entendo que ela é uma mulher fraca, fragilizada. Teve pacientes aqui no meu consultório que falam assim, Silvia, eu tenho uma facilidade grande de ficar triste com qualquer coisa e às vezes eu nem percebo que não tem nem motivo aparente. E aí nós, conversando, eu faço algumas perguntas nesse sentido. Faz algum sentido para você que você vivenciou, lembrando ou não, de algum momento da sua mãe triste? Algum sofrimento que ela passou, ou com o seu pai, ou com a mãe dela, com os pais, enfim. Alguma escassez financeira, alguma preocupação exagerada? E são várias as respostas dos clientes aqui. Poxa, Silvia, realmente, a minha mãe, quando eu nasci, ela já era meio deprimida. Talvez você é o quinto filho, o sexto, então a mãe já teve toda uma história antes disso. E se perdeu algum bebê antes de você, piorou. Né? Porque o bebê que morre prematuro, natimorto ou não chega a nascer, um aborto, conhecido ou não, ele ocupa um lugar de dor muito grande dessa mãe. E a próxima criança que vem nascer, ou as próximas, vem com essa carga de dor e de sofrimento e leva para a continuidade da sua vida. Quando ela percebe, ela está fazendo escolhas, ela está tomando decisões a favor dessa dor da mãe. E como resolver isso? Quando você toma consciência desses fatos que eu falo para você, que vem da teoria da constelação sistêmica,
nós chamamos de visão sistêmica ou pensamento sistêmico, você começa a adaptar esse conhecimento na sua vida e começa a fazer sentido para onde você vai. Nós falamos assim, viver sistemicamente. É você sempre, em alguma situação que você se deparar, você parar para analisar. Mas como você vai analisar se você não conhece um conteúdo como esse? Então, o conteúdo do pensamento sistêmico criado por Bert Hellinger é um fenômeno, né? Como diz, você explica, você dá uma aula, você dá um ensinamento, mas na verdade, quando você vivencia essas possibilidades de informações sistêmicas, de você expandir a sua consciência, a sua mente, abrir espaço para você entender um pouquinho diferente disso que eu estou te falando, traz para você e traz para a sua cura, também para a sua criança. A nossa criança ferida, ela vai ficando mais iluminada, mais tranquila, mais aconchegada por nós hoje, adultos, e onde eu chamo de cura sistêmica, aonde você, adulto, busca a cura, a liberação, o controle das suas emoções, do seu comportamento, através de técnicas, conhecimentos, estudos, enfim. Você começa a curar a sua criança. Mas preste atenção nesse tema. Eu no lugar da minha mãe. Observe se as escolhas e as decisões que você toma na vida, nas suas relações, não são talvez ela que está tomando no seu lugar. Você está inconscientemente incorporada, né, na sua mãe, no corpo, assim. Você até olha assim, nossa, o meu corpo físico, além de ser natural, né, nós parecemos com a nossa mãe, está ficando idêntico, mas às vezes você não tem uma idade adulta adequada, né? Uma idade adulta, é uma criança ainda, e está aí já com seus excessos físicos, compulsões alimentares, enfim. Faz sentido para você? Se esse tema, se esse conteúdo faz sentido para você, eu convido você a se inscrever no meu canal, aí, Instituto Silvia Nascimento. Você me encontra também no Instagram como Silvia Nascimento _oficial. Clique aí no link que vai aparecer mais vídeos para você compreender um pouco mais sobre esse pensamento sistêmico e entrar nesse mundo de autocura. Silvia Nascimento, terapeuta sistêmica. Pega na minha mão, vem comigo, bora lá!